Quem foi criança nos anos de 2000 a 2010 e gostava do mundo dos heróis, com certeza acompanhou a Liga da Justiça no Bom Dia e Companhia. O desenho da Liga da Justiça é a continuação de duas outras aclamadas séries animadas da DC, a série do Batman e a do Superman, que inclusive faziam sucesso e tinham excelentes episódios com crossovers com outros heróis. Vendo o sucesso que essas séries tiveram, em 2001 a Warner Bros. Investiu e trouxe ao mundo a Liga da Justiça, trazendo originalmente 7 heróis clássicos da DC Comics. Se você assistiu a esses episódios quando você era criança, depois de chegar da escola e preparando-se para almoçar, é bem provável que você não tenha notado a complexidade que alguns episódios de Liga da Justiça têm. E a gente pode ressaltar isso logo no primeiro episódio, chamado de Origens Secretas. Esse primeiro arco é dividido em 3 partes, em 3 episódios, e serve como uma introdução de alguns personagens na série. A história começa com astronautas americanos explorando Marte, quando acidentalmente estes liberam uma antiga raça alienígena que estava presa lá. Alguns meses depois, na Terra, o Batman aparece investigando uma estação de pesquisa com cientistas um tanto quanto estranhos. Esses cientistas, na verdade, eram aquelas criaturas que foram libertadas e que desde então estavam na Terra planejando uma invasão. Já de cara a gente nota que Liga da Justiça sempre vai ter ali um bom roteiro, um bom embasamento para a escrita da história. E nessa sequência em que o Batman confronta esses, entre aspas, cientistas, a gente é deparado com um mistério. Porque quando o Batman tá lá, o Superman aparece. Só que o Superman acaba tendo uma espécie de ataque epilético vendo imagens. E a gente não entende por que o Superman está tendo aquilo. E graças a essas luzes que aparecem na mente do Superman, aquelas criaturas conseguem escapar. Quando o Batman e o Superman começam a conversar sobre aquilo que havia acontecido, a gente percebe que o Superman já era um herói consolidado. Tanto é que o Batman brinca perguntando se ele vai receber mais uma chave da cidade. Bem, e tudo isso acontece porque toda a história do Superman já tinha sido galgada na série animada do Superman. O Superman tem tanta relevância nesse universo que logo em sequência ele aparece numa conferência da ONU, informando que ele dá os seus poderes a serviço da humanidade. Mais uma vez aqui eu quero falar de como o roteiro desse primeiro episódio de Liga da Justiça é bem montado, ele é bem feito. Quando os astronautas que apareceram lá no início do episódio liberaram uma raça alienígena em Marte, aqueles astronautas, na verdade, foram substituídos por seres. Esses seres tinham a capacidade de se transformar. Eles eram metamorfos e eles aprenderam essa habilidade com os marcianos. Na verdade, eles roubaram essa habilidade dos marcianos. Um daqueles astronautas que supostamente sobreviveu a um acidente em Marte entra para a política porque se tornou uma espécie de herói americano. E é ele que convence a todos que armas nucleares não são o caminho, mas sim o Superman. Desse jeito, as defesas da Terra ficam enfraquecidas e o caminho fica aberto para uma invasão alienígena. E essa invasão começa a ocorrer quando a gente está lá acompanhando o Batman está investigando os cientistas. Aqueles cientistas também eram seres metamorfos que tinham roubado a posição de cientistas verdadeiros e tinham acabado de desligar a última defesa da Terra, que na verdade era um telescópio gigante que servia para monitorar o céu e observar se coisas estavam vindo, por exemplo. Ou seja, tudo o que acontece ali no primeiro episódio é bem amarradinho, tudo faz sentido. E bem, com a humanidade sem armas nucleares, a última defesa da Terra é o Superman. E como as defesas da Terra estão defasadas, a invasão se inicia. E quando essa invasão se inicia, a gente vê referências claras à Guerra dos Mundos. Por quê? Porque essas criaturas que invadem são criaturas vindas de Marte.
elas vêm de Marte em rochas, em asteroides. Dentro dessas rochas que caem nas cidades, saem criaturas gigantes. Essas criaturas têm 3 pernas e atiram raios destruidores. Ou seja, é basicamente o enredo inicial da invasão que acontece em A Guerra dos Mundos. E assim como na Guerra dos Mundos, esses primeiros seres aparecem e começam a causar uma destruição ali em massa nos arredores das cidades e nos centros das cidades, em vários pontos diferentes. O Superman, ele vai tentar combater aqueles seres, mas, bem, é difícil. Vale lembrar que, assim como o Superman, esses seres também são alienígenas, apesar deles terem uma diferença gritante que vai se mostrar lá no final do episódio. Quando o Superman está lutando contra aquelas criaturas gigantes, ele tem um novo ataque, ele consegue ver as imagens novamente. E dessa vez ele vê com mais clareza, tanto é que ele abandona o campo de batalha e sai voando. A primeira das 3 partes que essa saga é dividida se encerra com o Superman invadindo uma base do governo e libertando o último marciano vivo. É descoberto que essa invasão está a um passo muito avançado. Por serem seres metamórficos, por conseguirem copiar a aparência de outros seres, essas criaturas estavam em diferentes áreas do comando dos governos. Eles enfraqueceram a Terra e acabaram emboscando Batman, Superman e agora o J'onn J'onzz, o Caçador de Marte. A segunda parte dessa saga, ou seja, o segundo episódio, se inicia com o Caçador de Marte, Batman e Superman lutando contra os alienígenas. Só que o Caçador de Marte já tinha vindo de uma guerra contra esses seres, então ele sabia que eles não eram fáceis, eles eram barra pesada. Por isso ele não convocou apenas o Superman. E é nessa hora que aparece o restante da equipe que futuramente formaria a Liga da Justiça. A Mulher Maravilha, a Mulher Gavião, o Lanterna Verde e Flash. Aqui, cabe salientar que todos esses personagens estavam na antiga animação dos Super Amigos. No entanto, havia ali algumas mudanças. Lá, o Lanterna Verde era o Hal Jordan, que futuramente iria aparecer também em Liga da Justiça Sem Limites. E o Flash era o Barry Allen, que também é o Flash da série. Em Liga da Justiça, o nosso Lanterna Verde é o John Stewart e o Flash é o Wally West. Voltando aqui para a história, com os heróis agora reunidos, os aliens meio que não tiveram chance e a primeira batalha é vencida com certa facilidade. Depois dessa vitória, os heróis ouvem a história do Caçador de Marte e pensam em maneiras de poder derrotar aquelas criaturas. Os aliens eram noturnos e tinham instalado 3 bases para produzir uma fumaça que tapava a luz do sol. Então, mais ou menos tendo uma ideia ali da fraqueza deles, os 7 se dividem em 3 equipes e vão até essas bases. Esse começo da luta em equipe não é tão fácil. Nenhuma das 3 equipes conseguem vencer. A Mulher Gavião e o Superman são capturados e supostamente o Batman vai de arrasta para cima. Todo esse processo, assim como no primeiro episódio, é bem escrito e os 4 heróis que até então sobraram vão tentar resgatar a Mulher Gavião e o Superman que ficaram presos em uma das bases. Essa parte do resgate também não dá certo e todos os heróis acabam sendo capturados e aguardam a chegada do Império. O Império é o líder supremo dos invasores. Esse líder aí ele já teve contato com o J'onn J'onzz quando essa raça alienígena destruiu Marte. Com todos eles capturados, a gente inicia a terceira parte dessa saga, ou seja, o terceiro episódio. E o terceiro episódio é o episódio em que a Liga finalmente dá liga, com o perdão do trocadilho. Bem, em 2001 ainda não existia a frase "o Batman com preparo ganha de qualquer um". Veja que em 2001 o Batman vinha do tenebroso filme Batman e Robin, então ele era meio que uma chacota. E essa visão do Batman mais sério, do Batman que não confia em ninguém, foi estabelecida com esse Batman. E por que eu estou dando foco no Batman? Bem, todos os heróis foram capturados. Supostamente o Batman estava morto, quando na verdade o Batman não estava morto. O J'onn J'onzz, segundo ele próprio, protegeu telepaticamente o Batman. Desse modo, as criaturas não conseguiam saber que ele estava nos meandros
daquela estação que produzia a fumaça que tapava o sol. E, meu amigo, o Batman, quando tem espaço para trabalhar, ele trabalha. Porque nesse meio tempo ele descobriu a fraqueza dos seres, conseguiu criar uma parada que revertesse a fumaça que tapava o sol e salvou o restante da Liga da Justiça. E quando o Batman chega e libera os outros heróis, a porrada come solta e em poucos instantes a invasão vai de água abaixo. Esse final talvez não seja tão grandioso quanto, por exemplo, o episódio Escrito nas Estrelas, que é o episódio final de Liga da Justiça, que é um episódio que tem um final mais memorável, digamos assim. No entanto, ele é uma excelente apresentação dos heróis novos daquele universo. E com novos aí, eu cito alguns, porque, por exemplo, o Flash do Wally West já tinha aparecido com aquele visual na série do Superman. O Batman também já tinha aparecido na série do Superman, e o Superman na série do Batman mais de uma vez, inclusive. Então, existe ali alguns heróis que, naquele universo, eles já se conheciam, mas o grande público talvez não os conhecessem. E esse episódio, esse arco que tem 3 episódios, foi essencial para consolidar a Liga da Justiça. E no final do episódio, com a invasão encerrada, aparecem todos os heróis da torre de vigilância que veio de um desvio de dinheiro das empresas Wayne. Por fim, o Superman dá a ideia lá que ele sozinho não pode salvar a Terra, mas ele com amigos seria da hora. E aí eles criam a famosa Liga da Justiça. É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo, espero que gostem de Liga da Justiça. Eu peço que deixem o seu like, comentem nesse vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.